O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu, e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui presentes no Santuário Basílica da Virgem Senhora da Piedade, sejam todos bem-vindos à casa da Mãe de Deus e nossa. Você que reza conosco pela TV Horizonte, pela Rádio América, pelo nosso canal Mãe Piedade, no YouTube e no Instagram, também serão todos bem-vindos. Acho que uma das alegrias que nós temos no nosso ministério é viver a felicidade em Deus. Por isso que queria fazer um comentário com vocês, porque hoje tem um cachorrinho aqui dentro da igreja, né? Aí o rapaz da transmissão falou comigo: padre, cachorro comunga? Aí eu falei assim: não, por quê? Ele falou: porque tem um lá dentro da igreja. Aí eu disse para ele: é católico. Esse cachorrinho apareceu aí esses dias, e aí dei o nome dele de Hamlet, um grande homem. E esse cachorrinho anda para lá e para cá, porque diz que o cão é o melhor amigo do homem, né? Mas o cachorrinho está aí descansando. Ele escolheu o melhor lugar, a casa de Deus, e está ali descansando, né? Não atrapalha ninguém. E assim, o padre até levou ele para a casa dos padres lá no pé da serra, mas ele não quis ficar. Cuidado com Hamlet. Mas ele não quis ficar e fica andando para lá e para cá. Por que o padre está dizendo isso? Porque eu acho que a gente, às vezes na vida, tem que buscar mais simplicidade. A gente poderia tocar o bicho da igreja, tomou chuva, ele escolheu o melhor lugar, e às vezes nós escolhemos os piores lugares. Ali ele escolheu descansar em Deus. Que nós, igual esse cachorrinho que o padre apelidou de Hamlet, nós possamos sempre descansar em Deus, porque só nele nós temos confiança. Um cachorro dá mais testemunho do que muita gente que vem à igreja todo domingo. Ah, Deus! Hoje a igreja proclamou para a gente, e escolheu para a gente a leitura do livro do Gênesis.
que fala de um homem que se chamava Abrão. Está faltando um A. Não. Porque no Antigo Testamento, e até hoje acontece isso, o Papa não muda de nome. O Papa Francisco não nasceu com o nome de batismo de Francisco. Ele se chama Jorge Mário Bergoglio. E até na vida religiosa, quando eles professam os votos, eles mudam o nome. Porque a mudança de nome corresponde à missão que a gente vai exercer. E o nome é muito importante, porque diz muito daquilo que a gente é. Por mais que às vezes os nossos pais escolheram os nossos nomes pensando algo, né? Querendo homenagear alguém, querendo escolher um nome, mas colocou nas nossas costas uma missão. Por exemplo, o padre ia chamar Jonathan. Aí a tia, meu pai conta uma história e minha mãe conta outra, né? Então a gente fica com a história dos dois, né? Mas a tia falou assim, a irmã da minha mãe, não vai chamar de Jonathan não, porque o povo vai chamar de Jonathan, mas nunca Jonathan. Aí pensaram em colocar meu nome de Diogo, mas tinha um menino na minha rua que o menino era bem atentado, sabe? Não adiantou muito mudar o nome não, eu continuei atentado. Aí escolheram colocar Diego, que pode ser interpretado e traduzido como Rei dos Reis. Não quer dizer que eu sou um reizinho, mas eu sou filho do rei, pelo batismo. E Abrão significa pai de poucos. E Abraão significa pai de muitos. Por mais que os meus pais escolheram meu nome, há 7 meses meu nome foi mudado. Como assim? O comentarista não acabou de falar que você é o padre Diego? Quando a gente se ordena padre, às vezes as pessoas não sabem o nosso nome. Ele fala, ô padre. E padre significa pai. Por mais que sou jovem, mas vivo uma paternidade espiritual. Quando fui ordenado, uma das partes da oração consacratória diz que nós somos homens constituídos não pela nossa dignidade, mas pela dignidade daquele que nos chamou para celebrar o santo sacrifício e anunciar o Cristo. E assim o nosso nome é mudado para a missão que nós vamos exercer, não pela nossa dignidade, não porque somos melhores, porque talvez dentre todos vocês que estão aqui eu sou o pior e o mais pecador, mas a igreja precisa de pessoas que continuem a missão de Cristo, para que nós, dentro de todas as nossas incoerências e mazelas, aqui não é o Diego que fala, aqui é o Cristo. Porque o padre, na missa, age na pessoa do Cristo. Por isso que é falado, isto é o meu corpo. Portanto, a gente se empresta a Ele. A gente se entrega ao Cristo. E nos tornamos o Cristo que celebra a Eucaristia, que se entrega por cada um de nós. Por isso, rezem pelos padres, rezem por aqueles que se escolheram consagrar a Deus, porque padre é gente, padre tem família, tem história, tem defeito, padre erra, padre confessa também, padre é gente. Reze pelos padres, não fica apontando o dedo não, porque a gente só se tornou padre, sabe por quê? Porque vocês existem. Porque não tem sentido celebrar a missa para uma igreja vazia. Rezem pelos seus padres, rezem pelos seus bispos, rezem por aqueles que receberam o chamado de Deus, não porque são melhores, porque podem ser os piores,
Mas Deus quis assim. Eu poderia hoje ser advogado, poderia ser isso ou aquilo, mas sou feliz por aquilo que Deus me chamou. E o mais importante, minha gente, não falando porque não é uma missa vocacional, né? Mas Deus chama cada um de nós pelo nome. Desde o nosso batismo, nós somos chamados pelo nosso nome. A pergunta que o padre faz para os seus pais quando vocês eram criancinhas é: qual nome vocês escolheram para o seu filho? Deus nos chama pelo nome. Ele não brinca de apelidos. Deus é objetivo e direto. Com Ele não tem mimimi. Ele chama a gente pelo nome. Sabe por quê? Porque a gente pode até desonrar o nosso nome, mas Ele nos honra. Ele nos honra, assim como honrou Abraão. Abraão foi chamado a ser pai de um grande povo. E quando ele foi chamado, sabe o que ele fez com Deus? Riu. É igual eu. Quando veio a vontade de querer ser padre, fala: meu Deus, mas por que eu? E às vezes nós somos chamados à nossa paróquia pelo padre, né? Para ser ministro da Eucaristia, para ser leitor, para ser coroinha, para ser de uma pastoral. A gente fala assim: ô padre, não tem alguém melhor para chamar, não? Isso deve ter acontecido com você alguma vez. Mas Ele nos dá dignidade, sabe? E Ele nos capacita. Porque todos nós temos a oportunidade de sermos alguém melhor. Nós só não mudamos depois da morte. Depois da morte não tem mais jeito. Mas até morrer tem jeito de se arrepender e ser alguém diferente, sabe? Ele te chama não por aquilo que você deixa de amá-lo, mas pelo jeitinho que você consegue amar Ele. Abraão, que era Abrão, riu de Deus, não nessa parte da leitura, mas duvidou de Deus porque ele era um idoso, né? A esposa dele chamava Sarai, até o nome dela mudou para Sara, mãe de muitos, porque ela era considerada estéril. Sabe, gente, o nosso Deus é o Deus que opera milagres na nossa vida porque Ele pode tudo. Ele não é um Deus preguiçoso. Ele é um Deus que se recorda de nós e que sabe o nosso nome, porque o nosso nome está gravado na palma da mão dEle. Porque Ele é, desde toda a eternidade, esse é o Deus de Abraão, o Deus que um dia chamou este homem e que todos os dias nos chama, e às vezes a gente se esquece da aliança que Deus faz conosco. Por isso que o Salmo de hoje, o Salmo 104, 105, fala: olha, o Senhor se lembra sempre da aliança. Ele lembra da aliança que nós fizemos com Ele no dia do nosso batismo. Ele lembra do dia em que nós recebemos Ele a primeira vez na Eucaristia. Ele se lembra no dia em que nós confirmamos a nossa fé. Ele se lembra do dia que você não queria mais viver, mas Ele apostou em você. Ele confiou em você. Deus confia na gente. Deus sabe que a gente vai fazer umas cagadas às vezes, mas Ele confia, porque Ele nos fez para bondade. Ele não fez a gente para ser mal. Ele não fez a gente para arrumar confusão com os outros. Ele quer fazer aliança conosco todos os dias. Sabe para quê? Para que você seja sinal da graça dEle quando alguém tiver sem esperança que Ele existe. Porque Ele é. Ele está em todos os lugares. Somos nós que às vezes esquecemos de Deus. Nós somos povo de Deus. Nós somos o povo da aliança. Nós somos essa aliança que Deus fez com Abraão. Nós somos continuidade desse povo.
Ele é fiel. Será que nós somos? Olhemos para esta página do Evangelho de São João. Jesus começou a se revelar. Jesus começou a mostrar quem Ele era. E sabe o que eles falaram que Jesus era? Que Ele estava possuído por um demônio. Porque isso acontece muito aí fora. Não dentro da igreja católica, né? Nada acontece na igreja católica, só fora, né? A grama do vizinho é sempre a mais verde e a mulher do vizinho é sempre mais bonita que a nossa. Sempre fora, né? Às vezes as pessoas colocam muito demônios nas costas dos outros, mas na verdade esquecem que na verdade são elas que estão possuídas. Porque é muito mais fácil apontar o dedo para o outro e falar que ele está errado do que reconhecer que eu estou errado, porque realmente nós somos pessoas que não somos abertos a receber muitas críticas. E pior ainda, né? Recebemos a crítica, colocamos a culpa no outro e não sabemos pedir perdão, reconhecer que a gente erra. Só o outro erra. Eu sou outro Deus, né? Eu me coloco como um deusinho aqui na terra. Jesus estava só fazendo o bem, sabe? E o bem incomoda as trevas. Você que está na igreja, as pessoas vão falar que você é beato, que você é papa hóstia, que você é isso. Sabe por quê? Porque o Deus que está em você incomoda às vezes o capeta que está no outro. É assim mesmo. O que é bom incomoda, e a verdade incomoda. Sabe por quê? Porque Satanás é o pai da mentira, e ele quer confundir a nossa cabeça mesmo, ele quer nos perverter. Jesus disse algo para aqueles homens, que eles ficaram loucos, surtados, porque Jesus disse: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. E os judeus perguntaram: mas como assim? Abraão esteve no meio de nós e morreu. Os profetas estiveram no meio de nós e morreram. Por que quem guarda a tua palavra? Quem és tu na fila do pão? Quem que você acha que você é? E perguntaram, olha que burrice que eles perguntaram, né? Mas ainda bem que quem peca por ignorância, na verdade, não está pecando, né? Vocês sabiam disso? Tem muita gente que chega para o padre e fala assim: ô padre, eu ouvi na sua homilia, ou ouvi na homilia do padre fulano, que fazer isso é pecado. E aí eu pergunto para a pessoa: você sabia que era pecado? Aí a pessoa: não, padre. Eu falei: então você não pecou não, porque ignorância não peca. Os judeus eram ignorantes e não conseguiram reconhecer quem é Jesus. E muitas das vezes Jesus aparece para nós. Como assim, padre? Aparece numa palavra, num abraço, num conforto, através de pessoas, porque tem muita gente aí que é anjo sem asas. Vocês já sabiam disso? Sabe aquela pessoa que abraça a gente e a gente desmonta porque a gente se sente seguro? É Deus que manda essas pessoas na vida da gente. E eles não conseguem reconhecer Deus, assim como nós não conseguimos reconhecer Deus nas pessoas, porque nós somos realmente baitas de implicantes. E assim, Jesus diz: olha, a minha glória não vem de mim mesmo, a minha glória veio do meu Pai. Aí pior ainda, né? Porque além de falar que quem seria salvo acolhendo a palavra dele, ainda chamou Deus de Pai. E aí que a confusão estava armada, porque a maldade entra no coração do ser humano. E Jesus se identifica como aquele que era, que é. Porque quando
perguntava-se a Deus quem Ele era no Antigo Testamento, Ele diz: eu sou, ego eimi, do grego. Eu sou, porque o nome de Deus é impronunciável. E assim Jesus, através da sua postura e da sua presença no meio de nós, mostra o rosto do Pai. Porque Jesus é o rosto de Deus. Ele é a boca de Deus, porque Deus ninguém viu. E Ele assim se encarna no meio de nós e mostra quem é Deus. E nós temos Ele todos os dias na Eucaristia. E às vezes duvidamos que Deus se esconde num pedaço de pão e no vinho que se torna um corpo e sangue dele. Assim, Ele conhece a Deus, porque Ele veio de Deus. Abraão se deparou com Deus e se jogou. E assim, disse para o povo aquilo que ele tinha experienciado com Deus. Mas Jesus conviveu com o Pai, porque Ele, o Pai e o Espírito são um só Deus, em 3 pessoas. Nós não temos uma fé triteísta, nós temos uma fé trinitária, mas somos monoteístas, acreditamos em um só Deus. Jesus, então, é colocado em xeque, porque se Jesus diz que conheceu Abraão, e aí falaram com ele: mas nem 50 anos você tem? Quem que você acha que você é para dizer isso? E aí Jesus dá aquela resposta: eu sou, eu existi antes de tudo. Deus existe antes de tudo, minha gente. E por ser incompreendido muitas vezes, as pessoas queriam matá-lo, porque nós somos uma sociedade do extermínio. Assim como esse cachorrinho estava aqui, pode ter alguém aqui na igreja que não gosta de cachorro. O que é que o cachorro tem a ver com o seu não gosto? Você ia chutar o bichinho ia embora. E às vezes a gente faz isso com Deus. Fecha a porta da nossa casa para Ele, fecha a porta do nosso coração para Deus e esquece que Ele é o nosso Deus. Às vezes, Deus manda sinais para a gente está tão estéril, a gente está tão fechado, tão oco, que a gente não consegue reconhecer Deus na nossa vida. Os judeus estavam tão fechados, mas tão cheios de si mesmos, que não conseguiam reconhecer a Deus, que não conseguiam reconhecer quem era o Deus dele. Assim, nós já estamos chegando na semana máxima da nossa fé, que é a Semana Santa. Abra o seu coração para Deus entrar. Reconheça nos passos de Cristo os seus passos, porque muitas das vezes vai acontecer conosco o que aconteceu com Ele. As pessoas vão nos difamar, as pessoas vão nos caluniar, as pessoas vão querer nos apedrejar. Aí nós vamos ter que fazer igual Jesus, esconder e sair de cena. Sabe por quê? Porque se a gente confrontar, brigar e arrumar confusão, a gente pode se tornar igual a essas pessoas. Às vezes na nossa vida vai ser igual a Jesus mesmo. Nós vamos precisar cair 3 vezes, mas sempre vai ter alguém para levantar a gente. Sempre vai ter uma mãe que nos ergue. Senhora das Dores, a Virgem Senhora da Piedade que acolhe o filho morto no colo. Sempre vai ter alguém para nos levantar. Sabe por quê? Porque nós somos infiéis, mas aquele que nos chama pelo nome é fiel, e fiel para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.